Olá, pessoal do Café com Leitura e você, tudo bom por aí? Faz já alguns dias que a gente não se vê. Vamos dando sequência ao livro que estamos lendo, escrito por Luciano Subirá, De Todo Coração. Mais que adoração, obediência. Em fevereiro de 2002, o Senhor me conduziu a liberar uma palavra profética ao ministro de louvor e adoração, Chris Battiston, na ocasião de sua ordenação pastoral. Disse-lhe o seguinte: o Senhor não levantou você somente para ensinar seu povo a adorar, mas principalmente para ensiná-lo a amar ao Senhor Jesus. Aquela frase me incomodou. Sempre imaginei que a adoração fosse a maior expressão de amor a Deus. A verdade é que nem sempre a adoração de alguém é a expressão do amor desse alguém. Todo aquele que ama a Deus certamente o adorará, mas nem todo aquele que adora a Deus necessariamente o ama ou expressa amor a ele por meio da adoração. Por mais preciosa e poderosa que a adoração possa ser, há algo mais que Deus espera de nós: obediência. Quando analisamos a figura bíblica do servo da orelha furada, vemos que o mesmo ato de amor conduziu à renúncia da liberdade, também submeteu à condição de plena obediência ao dono. Simples e forte. Um servo deve obediência ao seu senhor. O próprio Jesus declarou que ele espera isso de nós. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Lucas, capítulo 6, verso 46. Se entendemos que o legítimo título de Senhor é fruto da redenção, que nos fez propriedade dele, não faz o menor sentido chamá-lo de amo e dono e não obedecer ao que ele ordena. Falamos e cantamos sobre o senhorio de Deus, mas nossas ações são muitas vezes contrárias ao que declaramos. Nosso Senhor espera mais que um culto de lábios, ele quer obediência. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Marcos capítulo 7, versos 6 e 8. Uma adoração vã, de acordo com as escrituras sagradas, é definida por um coração distante de Deus. Este é caracterizado, por sua vez, pela rejeição aos mandamentos divinos em vez da obediência a eles. Observe: sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Salmo 40, do 6 ao 8. Mais do que sacrifícios, que eram a maior expressão de adoração no Antigo Testamento, Deus estava interessado em que alguém fizesse sua vontade, guardasse sua lei. O que ele queria? Obediência. Uma nota referente ao Salmo 40.6. Comenta que há outra possibilidade de tradução para abriste os meus ouvidos, furaste as minhas orelhas. Alguns acreditam ser referência ao servo da orelha furada, o escravo por amor, que passava a viver para obedecer a seu senhor. A Almeida Revista e Corrigida traduziu assim: as minhas orelhas furastes. A conexão com o conceito do escravo por amor parece ainda mais clara quando observamos que, na sequência, o salmista fala sobre ser agradável fazer a vontade de Deus. Cabe bem citar as palavras de Agostinho de Hipona: agrada mais a Deus a imolação que fazemos da nossa vontade, sujeitando a obediência, do que todos os outros sacrifícios que possamos lhe oferecer. Um capítulo inteiro será dedicado a falar de obediência como expressão de amor a Deus. Aqui, no entanto, quero frisar que se trata de algo ainda mais elevado que a própria adoração. Ficou claro que a Bíblia revela que Deus não quer adoração sem obediência. Agora é hora de mostrar que o Pai Celestial não está apenas interessado em que a obediência acompanhe a adoração. Existe uma diferença de energia. O anseio do Criador é mais forte pela obediência do que pela adoração em si.
Por isso, as Escrituras declaram que obedecer é maior do que sacrificar. Porém, Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Mais do que adoração, Deus quer obediência. 1 Samuel, capítulo 15, do 22 ao 23. Percebemos isso em várias porções da Bíblia. Observe o protesto divino por meio do profeta Jeremias a uma geração que preservava o ritual de adoração, mas sem ter um coração submisso ao Senhor. No dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei nem lhes ordenei nada a respeito dos holocaustos ou sacrifícios. Mas o lhes ordenei foi isso: deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão meu povo. Andem todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam. Porém, andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para a frente. Desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje, muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhes enviei todos os meus servos, os profetas. Mas vocês não quiseram nem ouvir, nem atenderam. Foram teimosos e fizeram pior do que os seus pais. Jeremias 7, do 22 ao 26. No Monte Sinai, o que Deus pediu a seu povo foi obediência e não a adoração. Eu nunca havia reparado na afirmação do profeta, mesmo tendo lido diversas vezes, e lembro-me do dia em que meus olhos se abriram. Precisei voltar à leitura de Êxodo, que é a referência citada pelo profeta Jeremias, para conferir o que não percebera antes. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês virão o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma só voz: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Êxodo, capítulo 19, do 3 ao 8. O que Deus sempre quis foi obediência como característica principal de um povo exclusivamente dele. Se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Vimos anteriormente que o maior mandamento dado é o de amar ao Senhor. Outro fundamento se soma: a obediência é a prova de que o maior mandamento está sendo observado. Não é qualquer expressão, mas precisamente aquela que Deus deseja.